Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, prazer, eu sou o Marcelo Leite. Eu trabalho como executivo de Cloud e Inteligência Artificial na Microsoft aqui nos Estados Unidos. E eu tive meu visto patrocinado pela empresa com green card, mudança, para mim, para minha família, tudo que tem direito. Mesmo sem ter inglês perfeito ou alguém patrocinando. E nesse vídeo eu vou contar como que eu consegui essa tão sonhada minha posição numa Big Tech aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos lá, pelo começo. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, e com 14 anos eu comecei trabalhando como instrutor de informática na Microcamp. Depois eu fui trabalhar em uma empresa local de RP como programador e vendendo software para padaria, comércio local, pequenas empresas ali no interior. Então eu comecei do zero. Eu passei anos em consultorias, crescendo e construindo minha carreira até um dia eu entrei na Big Tech no Brasil ainda. Eu fui crescendo por lá, também recebi promoções, comecei a trabalhar em projetos executivos e eu estava muito bem profissionalmente. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Eu tinha vontade de morar fora, construir minha família e ter essa experiência fora do Brasil. E eu sempre pensava em paralelo. Trabalhar no mercado brasileiro era bacana, mas era o campeonato brasileiro. Os Estados Unidos, para quem trabalha na indústria de tecnologia, é a Champions League. E eu queria me expor a isso, queria trabalhar onde as maiores empresas estão, os maiores budgets de tecnologia estão. Por isso eu sempre tive esse interesse pelos Estados Unidos. E naquela época eu tinha uma oportunidade e um problema ao mesmo tempo. A oportunidade era que eu já estava dentro de uma Big Tech, ou seja, a empresa já tinha a matriz aqui nos Estados Unidos. Já existia uma estrutura global, eu tinha acesso. Mas o problema não era esse. Na minha posição, não existia um caminho de transferência. A subsidiária do Brasil praticamente não tinha histórico de transferir executivos de vendas para os Estados Unidos. As transferências eram por perfis mais técnicos, arquitetos. Não era uma prática comum alguém na minha posição mover para os Estados Unidos. Então, eu percebi uma coisa que realmente mudou. Simplesmente, ninguém ia me ajudar com essa transferência. Eu tinha que construir o caminho do zero. E a primeira coisa que eu fiz foi focar em networking. Deixando claro o que é networking para mim, porque tem muita gente que confunde. Networking não é conhecer pessoas. Eu já conhecia muita gente. Networking é criar relacionamento estratégico. Eu comecei a mapear quem eram os executivos internacionais dentro da empresa, quais reuniões que eu podia participar, quais nomes que eu precisava conhecer e me conectar. E eu comecei a usar uma estratégia que os americanos chamam de informational interview. A ideia é muito simples. Você não marca uma conversa para pedir emprego numa outra organização. Você marca um one-on-one para entender a área da pessoa, desafios no mercado, cria um relacionamento e aí você fica no radar daquele executivo. Então um executivo me apresentou para o outro, aquele me apresentou para mais um e eu fui construindo fio a fio uma rede dentro do mercado americano na minha empresa. E se você não está dentro da empresa hoje, você tem acesso pelo LinkedIn, você consegue conectar, mandar uma mensagem para os recrutadores, pedir o one-on-one para profissionais e vai ter gente que vai ignorar. Mas se você mandar mensagem para 30 pessoas, provavelmente um vai responder e vai conversar com você e pode ser aquele que pode mudar tudo. Apesar de eu já estar dentro da empresa, eu também levei muitos nãos. Mas é importante ter em mente que uma única conversa pode abrir a porta certa para você. Ao mesmo tempo, eu comecei a aplicar para várias vagas. Atualizei meu currículo, estudei o mercado americano, como funcionava, como que eu ia me inscrevendo melhor. E aí vem a parte que eu preciso que você ouça com atenção. Eu fiz mais de 30 entrevistas nesse processo. Então, eu recebi aí provavelmente 29 nãos. Mas uma foi um sim. Eu vejo muita gente que manda currículo para 5 vagas, recebe 3 nãos e chega à conclusão: o mercado americano é impossível. Será? Ou será que você desistiu cedo demais? Você estava no caminho certo. Porque as empresas americanas, elas patrocinam visto, milhares de vistos todos os anos. Existe um gap real de profissionais aqui nos Estados Unidos. As empresas estão em busca constante de bons talentos. Não é fácil, mas é completamente possível. A diferença está em quem não desiste no meio do caminho. Se eu tivesse parado no 5º não, no 10º não, eu não estaria aqui. Se tivesse parado no 20º, eu também não estaria aqui. Mas olha, eu quero te contar uma coisa que eu aprendi nessas mais de 30 entrevistas que eu participei. Uma coisa que mudou completamente como que eu me posicionava durante a entrevista. O americano, ele não contrata tarefeiro. O americano não quer saber o quanto você estava ocupado nas suas posições. Não quer saber as suas responsabilidades. Ele não quer saber no que você trabalhou. Ele quer focar no qual resultado que você trouxe para a companhia. No Brasil, a gente é muito acostumado a falar: eu fui responsável por isso, eu gerenciei, eu participei. Isso não funciona aqui. O recrutador americano, ele quer saber o que aconteceu por sua causa. Qual foi o impacto direto no negócio? O que existia antes de você e o que existiu depois. Então o seu currículo, seu LinkedIn, suas entrevistas, elas precisam focar em linguagem de resultado. Não em, eu liderei um time, eu construí um time, gerou alguns resultados.
Eu tenho que falar de números. Então eu não falo participei da estratégia de AI. Eu implementei uma solução de AI que reduziu o tempo de processo em 40%. E isso resultou em alguns milhões de redução de custos. Então esse impacto, resultado, é o que o recrutador americano precisa. Ele está sempre pensando, se eu contratar essa pessoa, o que muda para mim? O que muda para minha empresa? A sua resposta precisa ser muito clara. Depois de muitos nãos, muitas conversas, muita insistência, através de uma entrevista que eu tinha feito e recebido um não, eu recebi uma indicação de uma oportunidade certa que apareceu. A empresa patrocinou meu visto, patrocinou o Green Card, pagou minha mudança com a minha família para os Estados Unidos e foi assim que eu consegui minha vaga internacional, fazendo um trabalho muito intenso de networking, me mantendo firme no caminho apesar dos nãos e adaptando o meu perfil e as minhas entrevistas no meio do caminho para o mercado americano. Eu quero que você saia desse vídeo com uma coisa em cabeça. Tem sonho que só acontece porque você insistiu mais do que a maioria das pessoas estaria disposta a insistir. Então, se você quer internacionalizar sua carreira, começa agora. Constrói network, marca conversas, manda mensagem, aprende o mercado, melhora seu posicionamento, sua comunicação e principalmente não deixa alguns nãos te convencerem de que não é possível. Porque às vezes a única diferença entre quem conseguiu e quem não conseguiu é que um continuou tentando mais. Te vejo no próximo vídeo.